dos nossos trabalhos. São 19 horas e 3 minutos no dia 10 de março de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2014. Na fase do expediente, eu consulto aos senhores colegas se os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 7ª sessão ordinária. Vocês concordam? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permite como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 7ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Prefeitura Municipal de Brotas. Assunto: envio de convênios. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com nossos cumprimentos, em obediência ao disposto no artigo 64, inciso 35 da Lei Orgânica Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por esse Poder Executivo, a saber: assinado em 27 de fevereiro de 2014, termo de aditamento ao convênio celebrado entre o Estado de São Paulo por sua Secretaria de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de Brotas, processo SEDS número 2821, de 2011, objeto: execução de projeto estadual do Leite, Viva Leite, nos termos do decreto 44569, de 22 de dezembro de 1999 e alterações posteriores. Na oportunidade, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. As cópias dos convênios se encontram à disposição de todos os edis na Secretaria da Casa. Feito, senhor presidente. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de 026 a 029/2014. Boa noite a todos. Moção 026 de 2014, de pesar de 6 de março de 2014. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos a mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Hélio Paulo Ribeiro. Manifestamos profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense nesse momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 28 de fevereiro próximo passado, consternando além dos familiares e amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, por essa parte que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Cortimaldo, em 6 de março de 2014. No mesmo teor, senhor presidente, aos familiares do senhor João César de Ângelo, aos familiares do senhor Alfredo Rosa e da senhora Ernesta Corazini, assim a todos os vereadores, senhor presidente. Ok, eu solicito ao vereador Carlos Alberto Frederici que faça a leitura da sua indicação. Presidente, vou entregar o requerimento, eu estou retirando aquela indicação, ok? Cito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento do vereador Carlos Alberto Frederici. Câmara Municipal de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo. Requerimento 20 de 2014, Carlos Alberto Frederici, vereador da Câmara Municipal de Brotas, requer que seja retirado da pauta da 8ª sessão ordinária do dia 10 de março de 2014 a indicação 024 de 2014 de sua autoria e que a mesma seja arquivada. Coloco em discussão. Coloco em votação. Eu declaro aprovado aí o requerimento de número 020/2014. Eu solicito ao vereador Bruno César que faça a leitura da sua indicação. Câmara Municipal de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. Indicação 023 de 2014. Bruno César Veronese Urbano indica ao chefe do Executivo Municipal para que interceda junto às empresas de telefonia e ou internet para apoio e desenvolvimento de projeto que vise levar o sinal até a zona rural. Justificativa: a tecnologia está presente no campo de forma crescente e definitiva, aumentando a necessidade de proporcionar às propriedades rurais e às lavouras
O acesso à rede mundial de computadores faz que contribui para o desenvolvimento, permitindo gerir os empreendimentos e a qualidade dos serviços, motivando os produtores a permanecerem no campo, promovendo a inclusão social e digital. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 25 de janeiro de 2014. Feito, senhor presidente. Solicito ao vereador Luiz da Vela que faça a leitura da indicação do vereador Modesto Salviato Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 025/2014. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica para que a Prefeitura Municipal, junto à Diretoria de Cultura, faça um levantamento de todas as denominações de prédios públicos, ruas, avenidas, alamedas e etc. Justificativa. Isso se faz necessário para que o histórico dos homenageados seja enviado ao Centro Cultural, ficando sua história à disposição de todos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 6 de março de 2014. Vereador Modesto Salviato Filho. Pronto, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena, com assunto indicação IPTU. Senhor presidente, senhores vereadores desta casa, aqueles que hoje nos honram com a sua presença e também aqueles que nos assistem pela internet. Os assuntos que me trazem hoje a essa tribuna, o mais talvez polêmico deles, que eu gostaria de fazer algumas colocações, que talvez não esteja na pauta dessa casa, mas está na pauta da cidade, é a respeito do IPTU. Eu tenho sido, não digo cobrado, mas tenho sido procurado por pessoas reclamando a respeito do IPTU que foi votado por esta casa no ano passado. Então é necessário, é importante que nós, como representantes do povo, ou seja, representantes de vocês, tenhamos que dar também as nossas satisfações. Esse assunto que é polêmico, eu quero aqui então abrir a discussão, para que haja possibilidade também de, se possível, chegar pelo menos num bom caminho a respeito desse assunto. O ano passado, quando nós recebemos esse projeto para ser votado, se me permitem, logicamente que eu não vou me estender a fazer a leitura de todo o projeto, mas algumas coisas simples para vocês que estão em casa nos ouvindo, e vocês também que estão presentes e que estão, logicamente, preocupados com o seu IPTU. O ofício que nós recebemos naquela oportunidade do senhor prefeito diz o seguinte: temos a honra de trazer por intermédio de Vossa Excelência ao conhecimento dessa colenda Casa de Leis o presente projeto de lei complementar do Executivo que dispõe sobre a planta genérica de valores do município de Brotas. A planta genérica de valores de um município guarda estreita relação e dependência com o respectivo Código Tributário. Assim, a primeira planta foi criada no ano de 1980, justamente com o advento do Código Tributário do município de Brotas, Lei Municipal número 27880, de 10 de dezembro de 1980. Posteriormente, por força de Lei Municipal número 1529, de 16 de dezembro de 1997, houve uma pequena revisão na planta. Também, pela Lei Municipal 1772, de 11 de dezembro de 2001, alguns ajustes foram efetivados. Não obstante, muito pouco foram revistos em matéria de planta genérica de valores do município. É público e notório que nesses mais de 12 anos, o nosso município sofreu profundas modificações e alterações, principalmente na sua realidade imobiliária, sem que os índices que compõem a planta tivessem sido objeto de qualquer avaliação. Soma-se a isso as constantes edições de legislações fiscais e tributárias. A presente situação nos impõe uma condição bastante comum, que é a de termos índices completamente distorcidos
e dissociados da realidade local, resultando infinitamente aquém de seus valores reais. De suma importância, pois, para o nosso município, a revisão da planta genérica de valores, que foi elaborada pela Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, conjuntamente pelo seu Departamento de Planejamento, Lançadoria e Cadastro e Diretoria Geral da Fiscalização. Em que pese as considerações antes expostas, a planta genérica de valores está sendo revisada unicamente no artigo 2º, parágrafo 5º e 11, ajustando-se os valores que os compõem. Como já nos posicionamos em outras oportunidades em situações como a presente, optamos por apresentar integralmente a planta genérica de valores, atendendo assim à boa técnica legislativa e em referência à Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Pelas razões de ordem inteiramente técnica, ressalta-se o enorme interesse público que reveste o presente projeto de lei complementar, motivo pelo qual conclamamos a todos os nobres vereadores desse Poder Legislativo a sua aprovação em prol do engrandecimento de nossa terra. Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e distinta consideração, Prefeitura Municipal de Brotas, assinado o prefeito Orlando Pereira Barreto Neto. Eu estou lendo o ofício para poder relembrar, porque eu já fiz a minha colocação aqui nessa tribuna e também nas ruas. Eu tinha uma colocação no ano passado, não tinha o conhecimento e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sou professor, mas não sou obrigado a ter conhecimento de todos os assuntos. Não sabia nem o que significava a tal da planta genérica. E o ano passado nós fomos convidados, nós vereadores, para que fosse explanado para nós, aqui através do senhor Júlio Lourenção, o que seria esse reajuste em relação ao IPTU de Brotas. E as colocações que nos foram feitas na época nos convenceram. Só que nem um momento foi se estabelecido percentual de reajuste. Então, nós, da comissão, que eu faço parte de Finanças e Orçamento, nós colocamos o nosso parecer favorável e dizemos o seguinte: nosso parecer na Comissão de Finanças e Orçamento em relação ao projeto de lei complementar número 007, de 19 de setembro de 2013, que dispõe sobre a planta genérica, com o objetivo de corrigir distorções nas avaliações dos imóveis. Então, veja bem, eu vou repetir o que eu estou falando aqui. Objetivo de corrigir distorções nas avaliações dos imóveis para a cobrança do IPTU. Então, era essa a nossa intenção, que se corrigisse esses possíveis, vamos dizer assim, falta de planejamento, mas bem na verdade, porque desde 2000 já acontecia isso. A partir disso, quando foi votado, infelizmente, é um assunto que deveria ter sido debatido mais vezes por essa casa, é um assunto que a população deveria ter vindo aqui sim reivindicar os seus direitos. Então, quando chegaram os valores, no caso de reajuste, valores, na minha opinião, como vereador, e eu tenho que ser honesto aqui que eu conversei, eu não sou vereador, eu estou vereador, valores exorbitantes. Hoje mesmo, um senhor conversando comigo, diz que o valor dele foi 400% de reajuste. Não é justo, mesmo que fosse para corrigir uma coisa que foi errada lá atrás, que não foi culpa do indivíduo e sim da prefeitura. Então não é justo que agora faça esse ajuste de uma forma exorbitante. Então, o que eu fiz? Tomando informação, procurando através de leituras, chegar a uma posição que eu pudesse colocar aqui nessa casa o que eu penso a respeito do IPTU. Se vocês verificarem, eu tenho em mãos, saiu esses dias na Folha de São Paulo, na parte desse debate, de quinta-feira, dia 6 de março agora, injustiça tributária. Quem escreve esse artigo é o senhor Fernando Roditsky, que é doutor em economia pela New School for Social Research de Nova York. Quer dizer, no mínimo uma pessoa que tem muita competência para escrever sobre o assunto. Quem diverge dele?
é um outro tributarista, Ives Gandas Martins, que também é uma sumidade. Se essas duas colocações, pessoas, juristas, que são super competentes, estão em divergência, o que nós, vereadores aqui, nós temos que ouvir quem tem conhecimento do assunto e passar para nós, para que aí nós tiremos as nossas conclusões. Então, através das leituras, não vou ler tudo, porque o meu tempo também é curto. Nesse tempo todo, eu fiz a minha avaliação e gostaria que aqui os senhores vereadores, o senhor presidente dessa casa, os senhores presentes, hoje é esta a minha posição, o que eu vou ler aqui agora. O aumento do IPTU utiliza o velho artifício de valorizar os números da planta genérica de valores, o conhecido valor venal do imóvel. O aumento do IPTU é completamente injusto, pois, por mais que o imóvel tenha se valorizado, seu proprietário somente teria uma eventual contrapartida dessa valorização quando da venda do imóvel. Nesse caso, a Receita Federal prontamente se encarregará de tributá-lo por meio do inexorável imposto sobre ganhos de capital. O argumento do Poder Municipal de que o aumento do IPTU é justo porque os imóveis tiveram uma forte valorização nos últimos anos procede apenas em parte. É verdade que o patrimônio dos proprietários aumentou, mas isto tende a ser irrelevante se o sujeito apenas mora em sua casa e não tem planos de vendê-la. É o caso de milhares de aposentados que adquiriram seus bens quando estavam na ativa e tinham renda maior. Se a proposta é taxar quem de fato ganha com a valorização imobiliária, o imposto adequado para fazê-lo é o ITBI, que incide sobre a venda do imóvel. Em relação ao valor maior cobrado pelos terrenos sem construção, só se admite a cobrança daqueles proprietários que têm mais de um terreno e que têm a finalidade de venda com fins especulativos. Não é justo a cobrança maior, principalmente daqueles proprietários mais simples que adquirem o terreno à prestação e que só podem construir depois que saldam os empréstimos contraídos para a compra do terreno. Qualquer estudante de contabilidade sabe que para fins de tributação da valorização de bens patrimoniais, o que vale são os chamados ganhos realizados. O preço de um imóvel, que sobe por questões de mercado, não é tributação na declaração de bens até que o imóvel seja vendido e o lucro embolsado, ou seja, realizado. Votar a favor do aumento exagerado, como aconteceu aqui em Brotas, do IPTU, é querer tributar um ganho não realizado, ou seja, um ganho apenas potencial que quem só tem um imóvel dificilmente se realizará. Isto que eu escrevi, depois de algum tempo, lendo, tentando verificar, entrando na internet para me informar melhor, é uma posição pessoal desse vereador. É lógico que essa casa é composta de 11 membros. O que eu estou abrindo aqui, se possível, é um debate que para que a gente possa, como responsáveis ou representantes da população, encontrar um caminho melhor do que esse que está acontecendo agora. É injusto, acredito que para todos nós, esses valores que foram repassados de 150%, 90% e hoje a última informação de 400%. É a minha colocação pessoal. Eu não sei até onde juridicamente nós podemos fazer alguma coisa que possa reverter isso, mas eu me coloco à disposição para junto com os senhores vereadores e para junto com os representantes dessas pessoas que estão se sentindo prejudicadas, que a gente encontre um caminho que seja o melhor possível para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto, com assunto ônibus, turismo, cirurgias, ASG, indicação e loteamento. De novo. Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes, aqueles que nos assistem.
Senhor presidente, eu não me inscrevi nesse assunto, mas como o vereador Sucena tocou no assunto, eu gostaria que fosse acrescentado aí o assunto IPTU. Que ele fez uma colocação sobre juridicamente o que poderia ser feito. Não pode fazer mais nada. O senhor, inclusive, o senhor era da Comissão de Finanças e Orçamento, poderia na época ter feito até uma audiência pública. Tudo isso é previsto na lei. Agora, mesmo que nós, vereadores, quiséssemos, não podemos fazer nada. Então é essa a resposta, e na época o senhor, inclusive, também foi favorável, como nós fomos favoráveis. E quero dizer o seguinte, eu continuo sendo favorável. Não mudo meu voto e defendo as pessoas que me procuraram, 99,9% eu expliquei, e as pessoas entenderam. Tem 2, 3 que não. Então eu continuo sendo favorável ao meu voto e tenho meus argumentos para defender. Essa é a minha colocação. O outro assunto é a respeito do ônibus. Nós aqui tivemos até um problema da compra do ônibus, está lembrado, né? Da Nolomac, que não entregou ônibus errado, depois esperamos, entregou agora. E eu vejo aqui no jornal Ideias, prefeito Chico Teles recebe 4 ônibus de graça para transporte escolar. Por que Dom Escola conseguiu 4 ônibus e nós tivemos que comprar? Acho que precisamos dar uma cobrada aí, né? O governador Geraldo Alckmin é do PSDB, é do grupo do prefeito, mas não costuma cumprir promessa. A mim ele prometeu, tenho foto, pessoalmente, quando o secretário de gestão e o governador era José Serra, que nós íamos ter o asfaltamento da estrada Brotas, Ribeirão Bonito, Dourado. Houve licitação, gastou-se dinheiro pelo Estado, a empresa Malbertec ganhou a concorrência, veio aqui, fez todos os estudos, junto com o setor de engenharia, na época o Scarabel cuidava, foi feito até desvio de local onde seria feita a estrada, e simplesmente ele assumiu o governo e não cumpriu a promessa dele. E quem ficou mal fui eu, porque eu falei que ele ia fazer. Por isso não voto mais nele. Também ele esteve aqui recentemente em praça pública, dizendo que Brotas seria instância turística. E até agora nada. A verba do DAD já está sendo distribuída para os municípios que são instância turística. Não cumpriu com a sua promessa. E não venha dizer que, não, mas lá na Assembleia, nesse caso ele chama os líderes dos partidos, há concordância da Associação das Instâncias Turísticas, que Brotas deva ser, Brotas, Guaratinguetá e Olímpia, e nada, não sai. Agora se sair, não sei, tenho dúvida. Mesmo se aprovar agora em março, abril, maio, penso que Brotas não vai receber os valores por ser instância turística esse ano. Então entendo que deva ser cobrado do senhor governador, por que 4 ônibus para 2 córregos e nenhum para Brotas? Outro assunto de ônibus também é a respeito sobre o ônibus circular. Né? Nós na época trabalhamos, lutamos, o prefeito acabou não terceirizando o serviço e disse que iria comprar um ônibus novo. Já tem um seminovo, iria comprar um ônibus novo. Mas até agora também nada, já estamos em março. Eu estava vendo as condições do ônibus circular, tem um deles que está em condições precárias. Inclusive aquele que vai para o patrimônio também. É um ônibus que sai para a estrada, aí é mais perigoso ainda. Então está precisando comprar ônibus. Vamos comprar, que foi prometido. Também, numa entrevista que o senhor prefeito deu, naquele dia eu ouvi, na Rádio Brotense, após o carnaval, que foi uma festa bonita, foi tudo bem organizado, parabéns. Mas ele disse que uma das empresas do ramo turístico de Brotas
e ao meu ver teria que ser do ramo hoteleiro, por causa das cifras, teria arrecadado só essa firma 450 mil reais. E que tinha sido um sucesso o carnaval. Eu andei perguntando, principalmente para a rede hoteleira, ninguém arrecadou esse valor. Eu não sei se eu entendi errado. Mas ele disse, inclusive, ele falou, não, mas também agora os empresários precisam recolher os seus impostos, né? Mas uma empresa arrecadar 450 mil reais só com o carnaval, acho difícil. Se arrecadou, ótimo. Mas eu procurei saber, não consegui, porque ele também não citou qual que era a empresa. Um outro assunto, senhor presidente, eu gostaria de pedir à Comissão de Saúde, que é composta pelo Fred, pela ZEC e pelo Sucena, de acordo com a nossa lei orgânica, os senhores têm poder de convocar os secretários municipais. E no caso dos senhores, eu estou fazendo uma sugestão, já conversamos com vários vereadores, fazer a convocação, a secretária tem o prazo para vir, o assunto deve ser adiantado a ela. Nós precisamos saber em que pé que estão as cirurgias seletivas, as consultas e os exames pendentes. Até agora nada. Nós até deixamos um valor aí, se eu me recordo, é 450 mil reais no orçamento. Quanto? 360 mil. E a coisa parece que uma hora vai ser aqui, parece que outra hora vai ser São Carlos, parece, e não sai a cirurgia, e tem gente precisando. É prioridade isso aí. É prioridade. Então eu gostaria, se a comissão aceitar a sugestão, de fazer essa convocação e agendar junto à secretária para ela vir aqui, né, com esses assuntos abordados para vir nos responder o mais rápido possível, que nós somos cobrados na rua aí sobre esse assunto. Também outro assunto que me traz é a respeito aqui, né, às vezes tem um jargão que diz, tem muito cacique para pouco índio. E nós estamos sentindo, né, o prefeito prometeu para nós aqui, quando nós aprovamos o projeto da reestruturação, que ele iria contratar bastante serviços gerais. E eu tenho ligado, tanto no SAEB, como na Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, a resposta é aquela antiga. Não tem gente, não tem equipe. Não temos mão de obra, temos o equipamento, mas não temos a mão de obra. Então, há necessidade urgente do prefeito determinar a contratação de serviços gerais e também de equipes para o SAEB. Tem buraco feito pelo SAEB nas ruas de Brotas e nós vamos esperar mais uns 15 dias. Se não tapar, nós vamos chamar a população, levar um bolinho lá e fazer cantar aniversário de 3, 4, 6 meses que o buraco está lá. Eu já entrei em contato com o SAEB, disseram que ia providenciar antes do carnaval, passou o carnaval, agora diz que vai providenciar, mas já está muito demorado. Está muito demorado e há necessidade de tapar esses buracos. Uma outra coisa, uma indicação que eu fiz a respeito do nome de ruas, é o seguinte, nós não temos, é questão de cultura, né, e de história. Nós não temos no centro cultural, por exemplo, quem é que sabe por que a rua Cássio Carvalho chama Cássio Carvalho? Os mais novos, os nomes mais novos a gente sabe. Mas tem nome mais velho, esses dias conversando. Nós temos uma enciclopédia em Brotas, que chama Vidinho Veronese. Ele sabe tudo. Aí ele contou que é o seguinte, Dois Córregos ganhou uma escola do governo Ademar de Barros na época, que iria ser igual Alvo Calado lá, escola de formação de contabilista. E esse Cássio Carvalho, eu não estou bem lembrado se ele era prefeito ou era secretário, era amigo do governador. Aí falou, não, mas se vai fazer lá, nós queremos para Brotas também. Aí falou, eu dou, se der prédio, der professor, der carteiras, e a prefeitura deu, e passou
a escola de Brotas também passou a ter isso. E posteriormente, quando ele morreu, pode ver que a rua é em frente da escola Álvaro Calado. Então a ideia nossa qual é? Tem na Câmara aqui a maioria das denominações, né? Manda lá, faz um arquivo e fica no histórico de centro cultural para pesquisa, para que as pessoas possam saber do porquê das denominações. Isso pode ser feito tranquilamente, e enquanto tiver essas pessoas mais idosas aí, os nomes que não souberem, vão pesquisar junto a eles. E também uma boa notícia aí, hoje que o prefeito nos deu, aquela ideia que nós vamos apresentar uma emenda no plano diretor de que os novos loteamentos deverão vir colocar nome de rua com as placas e bem como a sinalização de trânsito. O loteador, o senhor Campos Prado, o prefeito disse que ligou para ele e comentou, falou, eu vou fazer então a denominação das ruas e vou fazer a sinalização de trânsito. Olha que beleza. Então nós queremos pôr na lei que daqui para frente, aqueles que não quiserem também, o loteador vai ter que fazer. Porque ele vai ratear entre os lotes, isso aí não vai significar nada para ele, e para a prefeitura é economia e já entrega o loteamento prontinho. A pessoa só tem que morar, o resto está tudo pronto. Então são essas nossas colocações. Muito obrigado. O nobre colega Modesto, se eu gostaria lembrar o senhor que de acordo... ficar em pé, agora tem que ficar. Senhor presidente, só rapidamente, será feito o convite, sim, à secretária de saúde, porque nós também, que todos dessa casa, estamos esperando, ansiosos por essas respostas. E também, né, como o senhor disse aí da contratação desses serviços gerais, nós estamos também ansiosos para que isso aconteça, para que a nossa Brotas fique um pouquinho mais limpas. E os buracos também, como o senhor já tocou no assunto, é um assunto que já tem causado, né, bastante polêmica nos bairros aí, a questão dos buracos. Eu agradeço, senhor presidente. Até mais um minutinho, estou dentro do tempo, o presidente me mandou aqui convocação geral da reunião da Frente Municipalista de Turismo, que vai ser feito no dia 18, lá na Assembleia, mas eu pelo menos não posso ir, porque eu vou estar no Congresso de Vereadores lá em Campos do Jordão. Mas isso aqui não é sobre a estância, é sobre os municípios de interesse turístico. E Brotas, o PL que cuida sobre, não é esse. Esse aqui é mais dos municípios de interesse turístico. Eu já tinha visto. O que nós queremos, lógico, esse aqui é bom aprovar, mas Brotas já não vai estar mais nesse aqui. Porque Brotas já vai ser estância turística. É um outro projeto que o governador tem que agilizar para ser votado o mais rápido possível. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir, com os assuntos leilão da vila, resposta de indicação, plano diretor, proposta de emenda a LON e verbas para o município. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet. Inicio a minha participação nesta noite cumprimentando os vereadores professor Sucena, também vereador Modesto, que nos antecederam com assuntos importantes. E todas as vezes tento sintetizar ao máximo, mas hoje confesso, senhor presidente, que acho que vou gastar todo o tempo que preciso. Me inscrevi por diversos assuntos. O primeiro deles trata do leilão da vila. Ontem foi realizado o 38º leilão beneficente de gado na Vila Vicentina. Um trabalho bonito em prol dos 46 assistidos em regime de internato. Um trabalho importante com a participação de toda a diretoria, funcionários, voluntários e da sociedade. O cantor Adalberto, o Brotinho, o Polaco, a cantora Alessandra Rios e sua banda alegraram ainda mais o evento interpretando belas canções.
teve início por volta das 11 horas, quando foi servido um delicioso almoço para aproximadamente umas 500 pessoas. Barracas de doces, artesanatos ali montadas, tiveram grande movimento. Foi uma confraternização maravilhosa, tratava de uma grande família, a arrecadação com certeza muito boa, foi um sucesso. Importante destacar também a generosidade das pessoas que doaram e arremataram as prendas que ali estavam, né? Enfim, parabéns a todos. O segundo assunto é uma indicação que nós fizemos, e apenas onda ciência aos munícipes, com relação à indicação 002/14, ela é no sentido de agilizar a implantação da reforma da estação de tratamento de água e aquisição de uma outra estação, uma outra ETA. E a resposta foi a seguinte: estamos procedendo às cotações de preços visando a reforma completa da ETA, Estação de Tratamento de Esgoto, e sua devida adequação tecnológica. E quanto à nova unidade de tratamento, esta autarquia, no momento, está optando pela abertura de novos poços artesianos na produção de água, em pontos estratégicos, apenas para dar ciência aos nossos munícipes. Terceiro assunto é que protocolamos, juntamente com os novos vereadores, o Fred, o Zé Américo, o Modesto, o Sucena, o professor Sucena, e essa indicação deverá vir para cá na próxima semana. É uma indicação ao chefe do Executivo para que apresente um projeto para a criação de um centro de eventos em nosso município, com vistas a proporcionar uma estrutura que atenda às necessidades de forma definitiva, né? E justamente a preocupação, a criação de um local onde venha a ser realizado vários eventos, como feiras de agricultura, pecuária, adestramento de animais, demonstração de produtos do campo, rodeios, shows e outros, enfim, e muitos outros. Ali nós estamos sugerindo, seria uma área a ser destacada da Granja do Estado, de aproximadamente 6 alqueires, e gostaria de deixar também participar os demais vereadores que compõem esta casa, aqueles que tiverem interesse em subscrever essa indicação, para nós será de extrema importância. O quarto assunto é um assunto que eu já falei alguma coisa no passado, quando utilizei essa tribuna, dizendo da necessidade de revisão do plano diretor. E bem coincidentemente ainda utilizou a tribuna o nobre vereador Modesto e ainda fez já algumas propostas. Eu entendo que é de bastante valia. E hoje novamente volto ao assunto, visto da necessidade de alteração do mesmo. O artigo 31 da Lei Orgânica do nosso município, no seu inciso 10º, ele diz o seguinte: compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, expor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente o 10º, revisar o plano diretor. Temos que desenvolver, planejar é preciso, temos que expandir, mas de maneira ordenada. E para que isso aconteça, é necessária a participação do Executivo, do Legislativo e também da sociedade civil. A participação popular é de extrema importância. Publicidade das reuniões deverão ser amplas. Aí teremos um plano real, aí teremos a garantia do atendimento das necessidades da cidade de Brotas. Teremos a melhor qualidade de vida e tantas outras. Finalizando, senhor presidente, nobres vereadores, proponho que façamos um estudo conjunto entre os pares dessa casa para que apresentemos as possíveis mudanças, como fizemos no orçamento passado. Deixo aí essa proposta também para que os senhores pensem. E o nosso quinto assunto trata de uma proposta da Lei Orgânica do município,
Quando da revisão do regimento interno da Câmara Municipal do final da legislatura passada, eu acredito que tem diversos vereadores aqui que estavam na legislatura passada. Vereador Zé Américo não estava. Vereador Modesto estava, vereador Mirinho estava e a Zeca, né? E ficou claro naquela oportunidade a intenção dos nobres vereadores, que era no sentido de que a eleição da mesa fosse por 2 anos vedada a reeleição, conforme os artigos 17, parágrafo 4º. Ele diz o seguinte, artigo 17, parágrafo 4º. Não é permitida a reeleição de qualquer membro da mesa para o mesmo cargo na mesma legislatura. E também o artigo 44, parágrafo único, ele diz o seguinte, artigo 44, parágrafo único, ele diz o seguinte, as comissões permanentes são eleitas por um biênio da legislatura. Mas para evitar conflitos, necessário se faz, no nosso entendimento, alteração da lei orgânica do município. Alteração do artigo 23, parágrafo 5º, ele diz o seguinte, da nossa lei, ele diz o seguinte, artigo 23, a eleição da mesa da Câmara para o segundo biênio far-se-á na última sessão ordinária do ano imediatamente anterior, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. E o artigo 24, o mandato da mesa da Câmara será de 2 anos, permitida a reeleição. Portanto, há um conflito, regimento, lei orgânica. Nada com a preocupação de quem deverá ser candidato, coisa nenhuma, nem cercear o direito de quem quer que seja. Mas ele diz o seguinte, nós apresentaremos proposta de emenda que essa matéria seja discutida e acertada, ela seja corrigida, através do artigo 42, inciso 1º, parágrafo 1º. O artigo 42, ele diz o seguinte, a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 do mínimo dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E o último assunto, senhor presidente e nobres vereadores, que me inscrevi, verbas para o município. Hoje à tarde, aqui na Secretaria da Câmara, passando por aqui, recebi uma ligação de Brasília, do gabinete do deputado federal Ricardo Izar, confirmando 2 emendas para o esporte e outra para a saúde, atendendo assim pedido dos vereadores professor Sucena, o vereador Fred e também deste vereador. Somadas totalizam R$305 mil. Confirmamos através de telefone com o Luiz Henrique, da Prefeitura, o cadastramento até o dia 20 é quando vence o prazo. Se não for cadastrado, nós corremos o risco de perder essa verba. Mas ele disse que está sendo dado andamento nesse trabalho e que deverá ser feito até o vencimento do prazo. E para o ano que vem, uma notícia muito boa também, dentre os pedidos que nós temos feito, ficou confirmada mais uma verba, eu disse aqui no passado, 250 mil, uma verba de R$500 mil para Brotas no ano que vem. Era isso o que eu tinha, senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes. Eu quero aqui agradecer a tolerância e a compreensão de cada um dos senhores. Muito obrigado.
Fará uso da palavra na tribuna o vereador Fred com os assuntos requerimento número 13 de 2014. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes que nos acompanham, senhores manifestantes que estão aqui exercendo o direito legal que lhes é cabido. Senhor presidente, eu me inscrevi para a resposta ao requerimento, mas eu gostaria de pedir só um minutinho com relação à retirada da indicação que eu fiz, que era, eu estava pedindo a iluminação e a placa nominal da praça lá do Jardim Modelo. Mas aí, vendo aí que no 31 das reformas que vão ter das obras da cidade, nós vemos que já consta a iluminação do Jardim Modelo, né? Então a gente está justificando a retirada da nossa indicação, já que está no programa de obras do Executivo. E o motivo que me traz aqui nesta noite, senhor presidente, é com relação ao requerimento 03/2014, em que nós fizemos o ano passado uma indicação. Esse ano nós fizemos um requerimento com relação ao teste da orelhinha, né? Está uma lei federal, então vou estar lendo aqui resumidamente a resposta que nos foi passada. Encaminhamos a esse Executivo Municipal que deu origem ao processo PM 1244/2014, pedindo informações sobre o não cumprimento da previsão legal, escrita na Lei Federal 12.303/2010, que tornou obrigatória a realização do teste da orelhinha nas crianças nascidas em todos os hospitais e maternidades. Informamos a Vossa Excelência, rogado seja levado ao conhecimento dos demais edis desta colensa Casa de Leis, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a Lei 12.303 de 2010, que tornou obrigatória e gratuita a realização do teste da orelhinha em todos os hospitais e maternidades do Brasil. O exame do recém-nascido deve ser realizado na maternidade. Essa é a resposta que nos deram. E eu gostaria de ler rapidamente a importância que é esse teste da orelhinha. Teste da orelhinha. Não dói, é rápido e gratuito. O teste da orelhinha é um exame simples para saber se está tudo bem com a audição do seu filho. Um aparelho eletrônico com fone é colocado no ouvido do bebê, o que permite ao médico ou fonoaudiólogo verificar se a criança ouve normalmente. O exame não tem contradições e pode ser feito com o bebê dormindo. Recomenda-se que o teste seja feito no primeiro mês de vida, mas todos os bebês devem passar pelo exame. Com a realização do teste da orelhinha, 2 resultados podem aparecer. Se o ouvido do bebê responder aos estímulos do exame, tudo está bem. Seu filho apresenta condição de audição normal e deve iniciar a fala em torno de 1 ano de vida e ser capaz de construir frases simples aos 2 anos. Caso isso não aconteça, peça uma nova avaliação da audição. Caso seja confirmado um problema permanente de surdez, não espere. A criança precisa começar tratamento especializado imediatamente, ou no máximo até 3 meses de vida. A realização inclui aparelho auditivo, terapia e, a depender da decisão familiar, o aprendizado da língua brasileira de sinais. Já existe, inclusive, a indicação de cirurgia em alguns casos. O mais importante é que o seu bebê faça o exame o mais cedo possível, preferencialmente no primeiro mês de vida, para que se descubra com maior antecedência se há algum problema auditivo. A descoberta tardia pode dificultar o tratamento, além de prejudicar o desenvolvimento da criança. Seguir essas recomendações faz toda a diferença para a saúde auditiva do seu filho. Lembramos que muito nós falamos nessa casa, senhor presidente, de prevenção, e esse é um exame preventivo que dá resultado da Lei Federal 12.303 de 2010. Aí eu estive em contato com o senhor Cláudio Aguiar, que é administrador do Hospital Santa Terezinha,
né, e que ao tomar conhecimento da lei, ele iniciou tratativas para a contratação de um profissional para realizar o teste da orelhinha. E em breve o Hospital Santa Terezinha terá este atendimento. Então eu agradeço desde já pela atenção que o senhor Cláudio sempre nos dá quando nós precisamos e temos alguma dúvida a esclarecer sobre esses assuntos de saúde. E quem ganha com isso, senhor presidente, é a população brotense. Então nós vamos estar acompanhando essa lei, e como já disse antes, o senhor Cláudio Aguiar já está em tratativa com o profissional para que venha a ser realizado esse exame auditivo, que é de muita importância para as crianças nascidas no nosso município. E essas informações que eu tenho aqui, eu obtive através de uma fonoaudióloga, né, especialista no assunto, a doutora Larissa, que me passou essas coordenadas. Mas existe até o site do governo, se vocês quiserem depois eu posso estar passando para vocês, para obter maiores informações, né, dado a importância que é esse exame. Eu agradeço, senhor presidente, muito obrigado. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos indicação e creche da professora Edna Soares. Senhor presidente, nobres vereadores, todos aqui presentes nessa noite, aos internautas, aos manifestantes que hoje exercem o seu direito à democracia e reclamar seus direitos. Então fica aqui também o nosso boas-vindas a vocês. O motivo que me traz à tribuna hoje, em primeiro lugar, é a respeito da indicação a qual eu fiz hoje sobre a internet na zona rural. Eu fui procurado por alguns moradores da área rural da nossa cidade, o qual me mostrou significativa necessidade, porque muitos aparelhos hoje da lavoura, muita coisa é automatizada via internet, tem muita informação, tem muita coisa que pode nos ajudar cada vez mais. Então acredito ser uma indicação que o prefeito deve ver com bons olhos, porque há essa necessidade. A zona rural de Brotas é muito extensa, muitos moradores, e esses moradores também têm o direito a acesso à internet, telefone com um pouco mais de qualidade, telefone móvel. Então fica aí a minha indicação ao prefeito. Eu queria solicitar, se possível, se pudesse apagar a luz para a gente poder ver um pouco mais. Essa foto aqui, a semana passada, algumas mães entraram em contato comigo, fazendo algumas reclamações a respeito da creche Edna Soares. E eu, na sexta-feira passada, eu peguei o horário do almoço, que é justamente o horário onde as crianças, logo depois do almoço, que as crianças dormem, e eu fui até lá, escutei algumas professoras, as diretoras, e aproveitei para tirar algumas fotos, justamente a título de informação para os nobres vereadores, que nem sempre as reclamações condizem. Eu acho que essas reclamações são muito benéficas, auxiliam muito o trabalho do Legislativo, mas nem sempre são verdadeiras. Havia reclamações de que as crianças não tinham lugar para dormir, que as crianças não tinham ventilador, que passava muito calor. E isso eu quis conferir, então, de perto. Então vou pedir para que a Vera vá passando as fotos e no final fazer alguns comentários sobre essa creche, porque na realidade, para ser sincero, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Porque eu tenho certeza que as 152 crianças que ficam naquela creche, a Edna Soares, que devido a alguns motivos foram fechadas 2 creches na nossa cidade, que eu vou explicar logo após as fotos, eu vi que há sim infraestrutura, as professoras, as diretoras, supervisoras, estão todas empenhadas no trabalho a se fazer com essas crianças. Então acho que eu trouxe essas fotos justamente, só um pouquinho, Vera, espera só um pouquinho, que é justamente para mostrar, um dos motivos que foi falado é que não haviam camas necessárias. Nesse dia estava lotado e a gente percebe lá no fundo que tem mais um monte de cama disponível. Mais para frente vai passar uma outra foto, onde fala
foi reclamado que as camas estavam rasgadas, então eu tirei algumas fotos de perto, que dá numa outra foto que dá para ver. Mas a gente já vendo ó, que as crianças ficam muito bem acomodadas nas caminhas, as salas todas equipadas, com televisão, DVD, ficam em todas as salas enquanto as crianças estão dormindo, ficam duas professoras, desculpe, elas ficam presentes na sala de aula para qualquer problema que ocorra com as crianças. Pode continuar, velho. Os lugares para colocar as mochilinhas, então tem uma infraestrutura muito boa. Os ventiladores, volta um pouquinho para mim, Vera. Elas estavam me contando que geralmente elas colocam alguma coisa para proteger esses ventiladores, justamente pela questão das crianças não derrubarem o ventilador e poder estar causando um dano maior. Então, todas as fotos que tiver ventilador, vossas excelências podem olhar que tem alguma proteção em volta disso. Pode continuar, velho. Essa eu tirei de perto, ó. Então, quer dizer, as que estavam sobrando eram boas, todas as outras, ó. Isso são várias salas, são mais de 10 salas. Eu vou colocar aqui, são todas elas com bastante crianças. Aqui é onde mostra o ventilador ali protegido. Na própria sala de aula há uma questão literária, a gente vê livros, e depois eu vou mostrar aqui também a biblioteca da creche, que também é muito boa, é rica em arquivo literário. As instrutoras que ficam ali, na outra foto também tinha. Esse é um dos banheirinhos onde as crianças tomam banho. Então tem todo esse aparato que é para auxílio, né, das próprias professoras. E a gente percebe, o que eu percebi, é tudo limpo. Você entendeu? As creches são todas limpinhas. A cozinha depois também vai passar uma foto, tudo limpo. Aí a brinquedoteca, então há os brinquedos para crianças, as crianças podem sair na área externa, que é uma área grande, podem estar brincando, levando esses brinquedos. Essa é a biblioteca, então a gente vê que ali no canto tem alguns livros, continuando ainda tem mais armários, pode continuar, velho. Esses são os livros vistos de perto, que são todos exatamente para as crianças das exatas idades, uma idade um livro diferente do outro. Essa é para as crianças um pouco mais dos jardins mais para frente. Então tem mais um armário cheio. Essa área externa ali, para quem conhece, já tem essa ideia onde as crianças ficam. Tem uma outra área lá que é de grama, onde também essas crianças ficam. E já há também, já foi licitado, inclusive já está em andamento, o aumento dessa creche. Esse é um outro banheirinho. Essa área de trás, onde tem também lugar para as crianças brincarem. Ali embaixo daquela árvore, não consegui pegar direito, mas existe um aparato de brincadeiras infantil também ali embaixo. Aí consegui pegar a foto, na sombra. Essa é a cozinha, então a gente percebe a limpeza. Área de lavanderia. Aí voltou. Vera, você só sai desse daí tem uma outra em PDF que está escrito imagens, que é o que vai ser feito nessa creche onde já houve a licitação. Então eu gostaria de passar alguns dados que foram fechadas, alguns devem saber, as duas creches, a Colombo e a José Heitor. Uma que era no São João e uma outra que era no centro comunitário. Elas foram fechadas porque havia uma crescente demanda. Essa imagem, né? Havia uma crescente demanda, inclusive judicial, que o promotor muitas vezes mandava e as creches não estavam dando conta de atender, tanto pelo espaço físico, mas também pela necessidade de aparatos e outros aparelhos. E havia também a falta de funcionários. Então, pelo princípio aí da economicidade, eu acredito que foi feito os alunos que estavam nessas creches foram mandados para outra creche, para essa creche da Edna Soares, que é essa que a gente está mostrando agora, que já tenha licitado também e que está sendo feito uma reforma. Então, o corpo de funcionários dessa creche envolve, para 152 crianças, envolve uma diretora, 2 coordenadoras, 13 auxiliares de creche, 17 professores, 3 faxineiras, 3 que vão ser contratadas agora desse último concurso, 3 cozinheiras,
e uma lactária, que é a que cuida só da questão das crianças lá que bebem leite. Então, se a gente fizer a conta, mais ou menos um funcionário para cada 4 crianças, levando logicamente em geral, mas não porque existem as cozinheiras e tudo mais. Hoje, nessa creche, são atendidos o berçário 1, que é a partir dos 4 meses, e até o jardim 1, que é até os 4 anos e 11 meses. E agora, a partir do ano que vem, eu tenho informações que vai abrigar também o jardim 2, que é a criança antes dela entrar para o primeiro ano. Só passar isso aqui, que é onde está sendo construído, é o projeto novo. Pode ir passando, velho. Desce. Vou descer. Pode descer, velho. Deixa eu mostrar aqui, ó, que é a área onde vai ser construída. Pode descer. Que está aumentando 4 salas. Pode parar, velho. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui onde está sendo aumentada essa creche, que já foi feita a licitação e agora já está em projeto. Portanto, a gente percebe que vai abrigar mais as nossas crianças, atender mais as mães do nosso município, que necessitam desse trabalho para justamente poder trabalhar tudo mais. Era só isso, senhor presidente. Agradeço a colaboração de todos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Agora nós vamos votar em segunda votação o projeto de lei 003/2014. Os senhores concordam com a dispensa da leitura desse projeto? Sim? 003. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 003/2014 por 10 votos favoráveis. E também o projeto de lei 022/2014, nós vamos votar agora em segunda votação, que é a abertura de crédito no valor de R$100.000 para aquisição de ambulância. Os senhores concordam com a dispensa de leitura? Sim. Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 022/2014 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução 002/2014. Câmara Municipal de Brotas, projeto de resolução número 2 de 2014, de 6 de março de 2014, dispõe sobre a criação de comissão especial para participar do 58º Congresso Estadual de Municípios e da outras providências. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o projeto de resolução 002/2014 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 018/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento 18 de 2014, Valdomiro Rodrigues Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa ouvir o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe previsão para o término do asfaltamento da rua Antônio de Grande, localizada no bairro Bela Vista? 2. Caso afirmativo, qual a previsão para seu início? Justificativa: tal benfeitoria já foi anteriormente solicitada através de indicação. Ocorre que até a presente data nenhuma providência foi tomada, e o local continua sendo castigado com as chuvas, que invadem residências e estabelecimentos comerciais, trazendo muita sujeira e lama, acarretando prejuízos e transtornos aos munícipes. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 6 de março de 2014. Valdomiro Rodrigues Filho, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Eu venho lutando já para o asfaltamento ali na rua Antônio de Grande, sabendo que as fortes chuvas que vem acontecendo no local,
água da rua Campinas, tudo do bairro ali em cima, perto do condomínio, vem descendo ali na rua Campinas, desce na Antônio de Grande. Quando há fortes chuvas, aquela rua parece uma lagoa, levando prejuízos para as empresas, residências. Ali na Antônio de Grande, numa esquina, ali tem uma casa de esquina, se vocês forem no local, fizeram um aterro em cima do muro da senhora lá, porque se não tiver o aterro, é perigoso a residência ir para baixo. E sabendo também, com as fortes chuvas, estouram ali, invadem as empresas que ficam localizadas na Antônio de Grande, e as sujeiras vai para o bairro Gouveia também, estragando ali o rio. Essas palavras, presidente. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação o requerimento 018/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se é inscrito para o uso da palavra na tribuna nesta fase. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 17 de março às 19 horas. Boa noite e obrigado pela presença de todos.